Então vamos lá? Dizem que é possível ser feliz sem dinheiro, mas todas as pessoas que falam isso normalmente estão sendo muito bem pagas para dizê-lo. Então, com essa frase épica aí, a gente vai explicar por que não é possível ser feliz sem dinheiro, falando de uma das piores crises que o mundo já viveu, que foi a Grande Depressão em 1929. Essa história toda é basicamente focada ali nos Estados Unidos, que era o país que estava em vigência ali na época. Para começar, a gente tem que começar do comecinho. Então a gente vai falar ali onde tudo começou, que foi naquele fatídico, vou até pegar aqui, 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, onde a bolsa caiu 11%, a bolsa de Nova York caiu 11% em apenas um dia. Na época, isso equivalia aí a 30 bilhões de dólares. Então, se você imaginar que caiu 30 bilhões de dólares num dia, já é grave, mas você tem que colocar que na moeda de hoje, né, considerando o dinheiro que existia no mundo naquela época, isso equivaleria aí a 400 bilhões de dólares em apenas um dia. Esse vídeo vai ser parte de uma coleção muito maior sobre crises. Então, eu vou explicar crise por crise. Eu vou começar contando a história da crise, por que ela aconteceu e quanto tempo a bolsa levou para se recuperar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu acho que é extremamente importante para as pessoas que estão chegando na bolsa agora entender que não há mal que sempre dure, que tudo no mundo passa, tudo um dia passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. O capitalismo tem ciclos, né? E a bolsa de valores não é diferente. Então existem os ciclos de alta e os ciclos de baixa. Eu acho que falando isso para vocês vão ficar um pouco mais espertos e um pouco mais confortáveis, entendendo que existe um período histórico onde coisas ruins acontecem na bolsa de valores de forma generalizada, mas que elas vão se recuperar. Em algum dia elas vão voltar, em algum dia uma nova crise vai acontecer. Mas então, para falar a verdade, a gente tem que voltar aqui, as coisas não começam exatamente ali, né? Não começa nesse dia 24 de outubro de 1929. As coisas começam bem antes, porque você tem que imaginar o que ocasionou essa guerra. Então, mais ou menos 10 anos antes disso que estava acontecendo ali, a gente estava tendo o final da Primeira Guerra Mundial. Então, ali tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, os países ali, a Europa, eles tinham participado mais ativamente da guerra, muito mais ativamente, países como França e Alemanha, eles tinham perdido quase 4% da sua população, perdido completamente ali a capacidade produtiva, estavam devastados realmente. Enquanto isso, os Estados Unidos tinham perdido apenas 100 mil homens, né? Comparado aos milhões que morreram na guerra, os Estados Unidos tinham perdido só 100 mil homens, eles estavam do outro lado do continente, as guerras não tinham acontecido no território americano, só tinha acontecido nos outros territórios. O que acontece? Os Estados Unidos começam um período de grande crescimento, as mulheres começam a votar, eles começam a ter um crescimento artístico, cultural, aquela coisa toda. Isso aí, inclusive, essa fase ficou chamada de os loucos anos 20, loucura ali nos anos 20. Então os Estados Unidos começam num boom econômico, gastando sem medida, loucamente, fazendo todo tipo de coisa possível. Só que nessa época ali a gente tinha um problema, né? Uma solução. Depois que o fim da guerra acontece, existia ali vários equipamentos que foram criados para a guerra. A gente está falando de tratores e tudo mais, que foram motores primeiro criados para a guerra, mas que acabaram se convertendo em caminhões, em coisas que facilitavam o trabalho rural. E você pensa, isso é uma incrível vantagem? De fato era. Então os Estados Unidos começam a ficar mais eficiente na produção. Então eles começam a produzir cada vez mais, os fazendeiros produzindo cada vez mais. Só que as pequenas fazendas que não tinham dinheiro para fazer esse tipo de coisa, e as pessoas que trabalhavam no meio rural, você tem que entender que elas começam a ficar desempregadas. Então isso aí começa a acontecer. Aliado a isso, os bancos ali que emprestavam dinheiro para esses pequenos fazendeiros, né, que viviam ali, sempre existiu o contrato de milho futuro, mesmo antes dele existir na Bolsa de Valores, né? Então o que a gente está falando aqui é daquela pessoa que ela pegava um empréstimo para antecipar alguma coisa, para pagar as contas, e aí depois usava o dinheiro da colheita para poder entregar. Então os Estados Unidos vai nesse pico louco ali, produzindo, tudo rolando, tudo funcionando. Ai meu Deus, oba, gastando dinheiro, consumo exacerbado. Os bancos começam a liberar cada vez mais empréstimos, o Federal Reserve estava com a taxa de juros baixíssima ali, e a produção crescendo, e eles comprando. Só que ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, você tem uma parte da população desempregada, você tem a Europa lidando, isso aqui não tem nada com os Estados Unidos, é a
Europa lidando ali com os feridos de guerra dela, com a devastação e tudo mais, os Estados Unidos crescendo, os Estados Unidos se torna ali uma potência econômica. Por que eu estou usando bem ênfase na palavra econômica? Porque ele não se torna uma potência política. As pessoas ainda consideravam, o mundo ainda considerava, inclusive a própria Europa, que os vencedores da guerra ali eram os novos organizadores políticos da coisa. Até esse dia, até esse momento aí da história, até 1929, a questão ali a Bolsa de Valores de Londres ali era a maior do mundo e passa a ser a Bolsa de Valores de Nova York a maior do mundo e os Estados Unidos no oba-oba. Só que os Estados Unidos tinham uma característica muito forte nessa época. Eles não eram grandes exportadores, eles não exportavam muito para o mercado externo e nem importavam muito. Eles basicamente consumiam as coisas no mercado interno. Então eles produziam e consumiam tudo ali dentro. E aí, lógico, os países da Europa começam a se reconstruir, eles vão entrando ali nesse período de reconstrução e tudo mais e voltam a ficarem estabilizados. Enquanto isso, os Estados Unidos, que tinha produzido essa coisa toda, né, esse tanto de dinheiro e tudo mais, eles começam a perceber que as pessoas estavam tão otimistas que elas pegavam empréstimo e colocavam na Bolsa de Valores. Vocês devem estar pensando assim, mas que loucura! Exatamente, só que como o empréstimo era muito barato, as pessoas foram pegando muito empréstimo e colocando na Bolsa. E detalhe, como mais gente entrava na Bolsa e que não tinha só tipo 1% de investidor, é nessa época que começa o número de aumento de investidores na Bolsa americana. As empresas começam a pipocar para cima, e quanto mais empréstimo a galera pegava, mais as empresas pipocavam para cima, criando uma bolha louca, né? Todo mundo que entrava ganhava dinheiro, e funcionava, essa estratégia funcionava. A pessoa pegava um empréstimo, colocava na Bolsa e ganhava dinheiro. Quando tá num boom tão grande, todo mundo ganha dinheiro. Você tem que entender que você não precisa ser gênio para ganhar dinheiro no boom. Então, do mesmo jeito que tava o Brasil. A bateria acabou aqui, mas vamos pro que interessa para você que é investidor aí, né? Então, para você que é investidor, quanto tempo durou essa crise? Que é o que você deve estar querendo saber. Quanto tempo levou para recuperar, né, desse pânico todo, dessa queda absurda? Então, se a gente falar em números ali, a primeira coisa teve uma queda aí de 85% que durou que durou até junho de 1932 ali. Então, do dia 24 de outubro de 1929, 33 meses depois, a bolsa estava voltando a negociar nos mesmos patamares da época que ela começou a cair. Significa que ela chegou na máxima histórica, no pico histórico? Não. O pico histórico dela demorou muito mais tempo. Mas você tem noção das quedas que se seguiram depois disso? Por que eu falo 85%? Porque se você calcular aí o que eu te falei ali, primeiro caiu 11, depois caiu mais 10, depois caiu mais 7, então chegou a cair 30%. Mas em 28 de outubro de 1929, né, a bolsa ainda estava com uma queda, então ela abriu ali a 260,64 e aí ela caiu aí e chegou no outro dia, 29 de outubro de 1929, o número final do fechamento da bolsa, então você considera esses dois dias, foi 230,07, então você tem uma variação aí somando de 12,82% num dia e 11,73% no outro, pra vocês entenderem que ela ainda estava caindo no dia 29 de outubro, e ela continua a cair, chegando a um número negativo histórico, né? A péssimo, pior dia foi em 13 de novembro de 1929, onde ela volta aí a 198,60. Essas quedas são absurdas para a época, você deve estar comparando com hoje em dia, mas são absurdas para a época. Então, em 17 de abril de 1930, ela embarca um novo pico negativo, que foi mais forte quando fecha aí em 41,22, o mais baixo do século 20, e ele não volta a se recuperar aí, o Dow Jones não volta a se recuperar de fato entre setembro de 1929, eu falo se recuperar, chega na máxima histórica até novembro de 1954, cara. Então por isso que eu falo, para você investir em bolsa, você tem que estar disposto a viver aí momentos de grande depressão, de grande tristeza, de grande impacto econômico e tudo mais. Essas coisas acontecem, mas olha só, se alguém tivesse investido no Dow Jones no fim dessa época, você nem imagina quantos milhões essa pessoa teria hoje em dia, né? Então por mais que demore, é o que eu sempre falo para vocês, não há mal que sempre dure, tá? Não tem como isso durar para sempre. A grande depressão passou. O subprime depois não foi nem nada perto disso, já foi uma grande crise. A crise que a gente está vivendo agora por causa do vírus é uma grande crise, mas é mais uma crise de saúde humanitária. A minha maior preocupação é com a saúde das pessoas, porque com a economia eu sei que ela se recupera, sabe? As coisas acontecem assim mesmo, elas passam. Agora eu preciso de uma coisa de vocês. Se vocês quiserem que eu continue com essa série de vídeos sobre as crises e quanto tempo elas demoraram para passar e explicando o lado racional
final disso, eu preciso que você se inscreva no canal, que você deixe seu like e que você comenta aqui pra mim que você quer que a série continue, que aí eu vou fazer de todas as principais crises históricas, mas é muito importante mesmo que vocês façam isso pra mim, porque senão eu não tenho como saber e eu vou parar uma série que talvez vocês gostassem, porque eu sei que ela é um pouco mais chata que as outras. Um beijão. Agora vocês vão me ver desligando a câmera. Esse vídeo foi sem edição, mas teve um corte seco no meio, porque a bateria acabou. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.